uma empresa que eu fundei há 5 anos atrás, enquanto eu estava com o meu sócio na universidade. E dentro da Universidade Federal de Pernambuco, no curso de Engenharia de Materiais, a gente fundou primeiro uma empresa júnior, porque a gente já sentia falta na universidade de uma vivência mais prática de mercado, para o que a gente via na teoria, durante as aulas. Então a gente começou a ficar muito inquieto naquela época. Primeiro fundamos uma empresa júnior, a gente teve essa primeira experiência de mercado dentro da universidade, com apoio de professores ainda. E aí, depois de quase 2, 3 anos na empresa júnior que a gente fundou, a gente ainda sentia a necessidade de abrir um negócio próprio. A gente resolveu aplicar para incubação, um programa de incubação do Porto Digital, aqui em Recife. Somos uma startup pernambucana e aqui em Recife a gente aplicou para um programa de incubação do Porto Digital. Até que chegou a oportunidade de um cliente de fazer soluções de visão computacional. Não era a expertise da gente, nem minha, nem de Emerson, nenhum dos dois é programador, inclusive. Só que a gente viu uma oportunidade ali. Isso é muito raro de você conseguir converter fazendo esse tipo de marketing, esse tipo de movimento de venda. Então, para uma startup que está lá no começo, construir uma rede de relacionamento dentro do setor. Quando a gente percebe que alguém tem esse histórico, é uma coisa que chama a atenção positivamente. Então, sai um profissional com uma bagagem extra ali. E é muito triste quando a gente chega para conversar e a gente vê que dava para fazer alguma coisa um pouco a mais ou diferente para evitar que aquilo acontecesse. Daí, daqui a 12 meses, alguém que estaria sofrendo por conta de algum acidente não esteja, porque a gente já vai estar lá com a solução dessa operando. A gente acabou focando o negócio muito em segurança, é IA com propósito, é usar IA com propósito, e escalar em cima desse propósito, assim. Meet Daniel Almeida, the visionary CEO of Steps, a pioneering force in Brazil's Industry 4.0 landscape. With a background in innovation consulting and a deep commitment to industrial safety, Almeida leads Steps in developing cutting-edge solutions like StepSafe, a platform that integrates the latest advancements in safety technology. Bem-vindos ao Inevitable Cast. Esse podcast é patrocinado pela Inevitable Flow, uma consultoria especializada em ajudar empresas de arquitetura, engenharia e construção a conquistar um fluxo previsível de leads qualificados e escalar suas operações com automação inteligente de processos. Através de soluções de inteligência artificial, a Inevitable Flow combina prospecção estratégica com automação para que empresas aumentem sua receita sem depender apenas de indicações certas ou da necessidade de contratar grandes equipes. Para saber mais e agendar uma consulta gratuita, basta clicar no link da descrição do episódio. Nosso convidado hoje é o Daniel Almeida, CEO da Steps Tecnologia, referência em inovação para a indústria com soluções de machine learning e visão computacional. A Steps combina design, engenharia e estatística para oferecer automação inteligente como previsão de estoques e análise de operação na linha de produção. Nós vamos conversar sobre sua trajetória e os desafios na gestão de inovação em referência tecnológica e como ele enxerga o futuro da indústria digital. Daniel, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Para começar, eu queria entender como que você chegou à decisão de fundar a Steps Tecnologia e o que te motivou a apostar na visão computacional e no machine learning para o setor industrial. Gui, primeiramente, obrigado pelo convite aqui para bater esse papo. Trocar uma ideia sobre inovação, tecnologia, indústria é uma coisa que eu gosto muito. Então para mim é uma honra estar aqui trocando essa ideia com você. Cara, Steps é uma empresa que eu fundei há 5 anos atrás, tá? Enquanto eu estava com o meu sócio na universidade. E dentro da Universidade Federal de Pernambuco, no curso de Engenharia de Materiais, a gente fundou primeiro uma empresa júnior, porque a gente já sentia falta na universidade de uma vivência mais prática de mercado, para o que a gente via na teoria, durante as aulas. Então a gente começou a ficar muito inquieto naquela época. Primeiro fundamos uma empresa júnior, a gente teve essa primeira experiência de mercado dentro da universidade, com apoio de professores ainda. E aí, depois de quase 2, 3 anos na empresa júnior que a gente fundou, a gente ainda sentia a necessidade de abrir um negócio próprio. E aí tinha uma ferramenta de análise estatística na universidade que a gente aprendeu a usar. E a gente fez, cara, vamos abrir uma empresa para aplicar essa ferramenta de análise estatística que a gente aprendeu aqui, tem nada a ver com inteligência artificial, para a indústria. Pode ser uma coisa legal.
É Design de Experimentos, o nome dessa ferramenta. E aí a gente começou a pensar, pô, onde é que a gente consegue aplicar, em que setor industrial? Aí a gente começou a pensar e tentar prospectar clientes em alguns setores diferentes para descobrir onde é que tinha algum problema ou algum encaixe daquela parada que a gente tinha pensado ali. Então veio que foi uma coisa bem orgânica, assim. E aí, dessa inquietude e desse não saber exatamente qual era o nosso mercado ainda, a gente não tinha nem CNPJ, a gente resolveu aplicar para incubação, um programa de incubação do Porto Digital, aqui em Recife. Somos uma startup pernambucana e aqui em Recife a gente aplicou para um programa de incubação do Porto Digital. Dentro desse programa, a gente passou, dentro desse programa, aí sim a gente começou a encontrar e desenvolver melhor o que era o negócio, até que chegou a oportunidade de um cliente de fazer soluções de visão computacional. Não era a expertise da gente, nem minha, nem de Hélio, nenhum dos dois é programador, inclusive. Só que a gente viu uma oportunidade ali e a gente fez, pô, essa tecnologia aqui, esse desafio que eles têm, que essa indústria tem, é muito interessante. E aí a gente foi buscar na universidade, nos contatos que a gente tinha, quem é que manjava daquele assunto de inteligência artificial e visão computacional. Que aí eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que é visão computacional ali no detalhe. A gente foi buscar alguém que manjava daquilo. A gente achou um cara que é uma das maiores referências aqui de visão computacional e a gente bolou uma proposta junto e a gente ganhou a proposta. Ou seja, o primeiro cliente da gente foi um cliente que serviu para a gente criar o negócio como um todo, assim. Então, é uma jornada meio atípica. Normalmente, os empreendedores não começam exatamente desse jeito, mas acho que faz parte de empreender, estar atento a essas oportunidades também. Então, quando surgiu, a gente achou que poderia ser interessante aquela parada, a gente abandonou a estatística que a gente fez antes e foi por esse caminho. E aí depois a gente foi se desenvolver mais no conhecimento da tecnologia, já que a gente não era programador. Cara, foi meio por aí. Foi meio orgânico, meio confuso, mas o começo foi por aí. Que legal, Daniel. Muito bom saber que você já fez parte do sistema empreendedor desde o momento que você ainda estava dentro da faculdade. Eu também tive essa experiência com a empresa Júnior. Eu fiz parte da Porte Empresa Júnior, que é uma empresa de engenharia e arquitetura lá de Juiz de Fora, da UFJF, considerada, na minha época, foi a maior empresa júnior de arquitetura e engenharia do Brasil. E foi uma experiência única para mim. Mudou completamente a maneira como eu via a minha carreira depois da faculdade. E logo após isso, acho legal que a gente tem outro paralelo também. Eu tive a oportunidade de trabalhar dentro de um centro de inovação tecnológica também, o CRIT, lá da UFJF, onde eu fui exposto a startups, muito provavelmente como a sua. Então, eu entendo como é que esse sistema de inovação, de aceleração dentro da faculdade, ele é muito importante também. Então, só com essas duas informações que você já deu, eu já consigo ver que vocês são profissionais de fato capacitados e que enxergaram de fato uma dor no mercado e que através da Steps agora vocês estão refinando as soluções e conseguindo agregar valor para a indústria, que é um setor que precisa muito, né, dessas tecnologias, desses avanços, e é muito legal ter você aqui hoje para contar um pouco mais dessa história que de fato já começou impressionante. Legal. O movimento Empresa Júnior, de uma maneira geral, inclusive hoje, quando a gente pensa em contratação de novos colaboradores nas Steps, é uma coisa que quando a gente percebe que alguém tem esse histórico, é uma coisa que chama a atenção positivamente. Então, quem dentro da universidade já tem algum tipo de experiência e supervisionado normalmente por professores e tudo mais, tem esse tipo de experiência, sai um profissional, tanto para fazer um estágio quanto para ser contratado direto, sai um profissional com uma bagagem extra ali que quem não participa desse movimento normalmente não tem. Então, eu valorizo muito o movimento Empresa Júnior. Acho que é o primeiro momento de empreendedorismo de quase todo mundo ali, no ambiente controlado. É uma experiência empreendedora, só que num ambiente controlado, né? Sem aquelas mazelas todas de você abrir uma empresa, sênior, né? Uma empresa de mercado. E
eu passei também por um processo meio parecido com o seu, porque logo depois da empresa Júnior, fui trabalhar no César. César é um dos maiores centros também de inovação em tecnologia, desenvolve projetos milionários e também tem uma área lá dentro de inovação corporativa. E aí eu abri a Steps junto com o Hélio, meu sócio, e ao mesmo tempo eu fui trabalhar no César fazendo acompanhamento de outras startups. Então, enquanto eu estava abrindo a minha, eu mentorava e acompanhava outras startups. Aí foi essa experiência meio maluca de eu ensinar para outras startups a teoria, aqueles métodos ágeis, métodos de Lean Startup e tudo mais, e sentindo na pele a dificuldade de implementar aqueles métodos que a gente lia no livro. A dificuldade porque o mundo real ele é muito complicado, né? Ele é muito diferente do livro, então você queria fazer uma coisa, um experimento, um negócio que estava lá no livro e que eu dizia para as outras startups fazerem, e quando eu ia fazer na prática era um negócio completamente diferente, assim. Aí foi um período curioso, assim, dessa diferença. Cara, eu tiro meu chapéu para você, porque além de começar uma empresa, você ainda estava auxiliando outras startups, né? Eu fico imaginando quais foram os principais obstáculos ao estruturar uma startup tecnológica no ambiente industrial brasileiro e como que você superou isso desde os primeiros projetos de vocês? Cara, é desafiador, é especialmente desafiador, de fato, porque fazer empreendedorismo para a indústria, com soluções de tecnologia para a indústria, tem algumas questões que são muito específicas do setor e que o empreendedor tem que tomar cuidado. E aí essas coisas são, por exemplo, acesso aos clientes, ele é muito limitado, é muito difícil você conseguir chegar no tomador de decisão. E você não consegue com métodos mais tradicionais ali de você fazer um cold call, cold e-mail, pegar a pessoa no LinkedIn ali e mandar uma mensagem. Isso é muito raro de você conseguir converter fazendo esse tipo de marketing, esse tipo de movimento de venda. Então, para uma startup que está lá no começo, construir uma rede de relacionamento dentro do setor que cria esses contatos, essas conexões de uma maneira mais sólida é muito difícil, porque você ainda não tem, né? Você ainda não tem essa rede construída. E o setor industrial, ele, curiosamente, é muito conectado e é muito por indicação. Apesar de serem empresas grandes e até às vezes concorrentes, quando você está dentro de uma empresa e você é falado bem, você conhece as pessoas das outras indústrias, tem muito movimento de gente que sai de uma para outra. Quando você começa a gerar essas conexões, é que você começa a destravar o processo de venda de fato, virar amigo dessas pessoas. Então, no começo, quando você não tem caixa, quando você não tem uma rede de relacionamento bem construída, é muito desafiador entrar. Se o seu produto é bom ou não é, mesmo assim é difícil entrar por conta desse. É um setor que exige muita confiança, né, para você contratar. Então, relacionamento é uma coisa complexa, você vai precisar desenvolver aos poucos. Só que uma coisa que ajuda são os programas de inovação aberta para quem está começando, porque é um momento onde as próprias indústrias, às vezes via institutos de inovação ou coisas do tipo, abrem desafios abertos. E aí é uma maneira da startup já ter ali um desafio que ela tem que resolver, mandar uma proposta. Então, esses desafios de Open Innovation ajudam muito a startup no começo, porque você não tem a base de relacionamento, você só vai ler um edital lá e fazer a sua submissão. Então, esse é um dos principais desafios para mim, assim, relacionado à indústria. E uma coisa que está relacionada a isso é você, até antes, você entender o que é que você vai desenvolver como produto e fazer experimento, validação, porque como você não tem a rede de relacionamento construída, você conseguir gente para fazer uma entrevista, entender qual é a dor daquele cliente e tudo mais, é difícil, você não consegue acessar essas indústrias no começo. Eu acho que a gente passou muito por isso e aos pouquinhos a gente foi gerando essa rede. Acho que é por aí. Como que vocês superaram esse desafio de no começo não ter uma rede, né? Você falou que vocês começaram de um modelo estatístico e depois você acabou aprofundando em uma outra solução. Como que vocês entraram nesse mercado?
Cara, a gente usou algumas estratégias que eu acho bem interessantes, assim. A primeira que eu já comentei são esses editais abertos, né? Então, a gente ficava vasculhando a internet e esses principais hubs de inovação para absorver desafios que as indústrias colocavam ali, porque a gente fazia uma proposta já específica em cima daquele desafio. Isso era uma coisa. E aí a gente começou a fechar alguns contratos via esses editais de Open Innovation, e aí a gente pegava o case e a logo desses clientes que iam começando a entrar e já botava no portfólio. Ó, agora eu tenho esse cliente aqui, agora eu tenho aquele ali. Então, isso dá um pouquinho mais de força quando você vai conversar com o próximo, mas para conseguir realmente criar os relacionamentos, a gente usou uma estratégia que foi trabalhar através dos hubs de inovação. Por quê? A gente fazendo parcerias e criando um relacionamento com um hub só de inovação, a gente conseguia, e aí eu vou dar alguns exemplos de hubs que passaram pela nossa jornada. O Porto Digital, como ecossistema de inovação, ele tem um núcleo de gestão do Porto Digital. Então a gente começou a criar um relacionamento com esse núcleo de gestão do Porto Digital, do Polo de Inovação, e uma relação muito pessoal com todo mundo. A gente começou a propor para o Porto Digital projetos em parceria. Então a gente foi muito ativo nessa construção de relacionamento e várias indústrias se relacionavam com o Porto Digital. Então começou a ficar na cabeça do time do Porto que quando chegava uma demanda de uma indústria, tinha steps ali, porque a gente criou um relacionamento bom. Então a gente começou a acessar as indústrias através de um parceiro. Então, eu não conseguia acessar diretamente as indústrias, mas eu criei um relacionamento com o intermediário, que ele sim tinha um relacionamento com as indústrias. E aí a gente fez isso com o Porto Digital, a gente fez isso com o Fing Lab, que é em Minas, a mesma coisa. Criamos um relacionamento, a gente participou de programas de incubação lá, e através desse intermediário de inovação, que já tinha um respaldo e um respeito das indústrias, a gente começou a ser muito indicado, criar os relacionamentos. E a partir disso, quando a gente começou a ter os clientes, aí a gente ia setorizando, né? Então, quando fazia projeto com a indústria do setor de alimentos, chegar numa próxima indústria do setor de alimentos é mais fácil, porque você já tem um nome ali no setor, você criou um histórico. Aí aos pouquinhos, mas é construção de rede através de polos Relacionamento. ou centros de inovação. Foi por aí. Legal. E aí, na medida que você foi entrando nessas redes e conversando com essas indústrias, entendendo os problemas deles, você de fato foi adaptando a sua solução, foi desenvolvendo a sua tecnologia, né? E eu imagino que você foi começando a entender melhor os desafios mais comuns que esses clientes nas indústrias eles estão enfrentando. E aí eu quero ver no âmbito da adoção da tecnologia como a visão computacional, por exemplo, ou a previsão inteligente, qual você acha que é o desafio dessas indústrias que você experimentou ao falar com elas? Boa. Essa é uma das perguntas mais complexas de responder dentro do setor industrial, porque ao mesmo tempo que as indústrias muitas vezes têm processos parecidos e, consequentemente, problemas parecidos, elas têm muitas particularidades que no começo tornam difíceis você encontrar esses padrões. Até hoje é difícil, de encontrar padrões de desafios específicos e de uma maneira de resolver esses desafios que seja comum. Por exemplo, um modelo de negócio que seja bom para todas, uma precificação que seja boa para todas. Então, às vezes é difícil achar esse padrão, principalmente se você for tentar validar um produto em diferentes setores. Ah, eu vou no setor farmacêutico, eu vou no setor de metalurgia, de químico, de alimentos, que foi o nosso caso. A gente foi atirando para todo lado, né? A gente foi indústria, a indústria a gente vai. Então a gente atuava no começo, que é uma coisa que eu acho bem relevante, tá? A gente atuava no começo quase como uma consultoria. Então a gente pegava cada cliente, entendia quais eram as dores que ele tinha. Às vezes eles já falavam de cara, ó, tem um problema aqui de estoque, tem um problema de segurança do trabalho, tem um problema. E a gente concebia uma solução específica para ele, personalizada.
Então a gente surgiu fazendo projetos personalizados para cada cliente. E não era um produto único de prateleira. A partir do momento que a gente criava um produto para um cliente e a gente ia no próximo cliente e ele também precisava, eu já tinha aquele produto pronto. Então, a gente não recebeu investimento e nem foi buscar investimento com fundos de investimento, investidores no começo. A gente, depois de quase 5 anos de empresa, foi que a gente foi buscar o investimento, porque a gente cresceu assim. Um cliente fazia um pedido e aquele produto que era gerado virava produto para a gente vender para outros clientes. E aí, dessa maneira, foi que a gente foi começando a tentar entender os padrões. Já que um cliente comprou, eu pegava aquela precificação, tentava vender para o próximo. Aí, às vezes, ele não tinha o mesmo problema e eu precisava personalizar tudo. Aí era uma consultoria, personalização, investigação, design. Por isso que a gente fala sempre de design, porque tinha que ter lá um processo de design para entender essas dores. E às vezes a gente pegava a mesma precificação que a gente fez para um cliente, quando chegava no outro, o cara falava, não, para mim está muito caro, ou para mim modelo SaaS por assinatura não funciona. Eu preciso de um modelo de pagamento único. E aí a gente começava, putz, qual é o padrão? Né? Isso que você comentou, tipo, qual é o padrão? E a gente não encontrou, até hoje, um padrão único, porque a gente começou a criar um esqueleto de produto único, que esse esqueleto permite pequenas adaptações que a gente faz para cada cliente. Então, acaba que hoje a estratégia da gente é essa: tem um esqueleto ali de tecnologia, de inteligência artificial e da plataforma da Steps, que é padrão, mas eventualmente, tanto no modelo de negócio e precificação, quanto na tecnologia, a gente faz algumas adaptações para cada cliente. Então é meio por aí. É E desafiador, mas é por aí. parece ser são bons desafios, né? São bons problemas para resolver. É, Eu quero te perguntar, você mencionou aí o investimento vindo, né, depois de 5 anos, onde você já conseguiu consolidar melhor a empresa. Essa necessidade de investimento, ela veio interna e você vendo, tipo assim, poxa, eu tenho uma oportunidade de expandir isso daqui e para isso eu preciso de investimento, ou ela veio externa de fundos e empresas vendo o que vocês estavam fazendo, o valor que vocês estavam gerando e aproximaram de vocês sobre um potencial investimento? Como que se deu essa decisão de aceitar um investimento externo? boa. Também a nossa jornada é uma jornada meio diferente de todo mundo nesse quesito. É, Nessa época, no ano passado, a gente estava recebendo muita abordagem de investidores anjos, investidores ou alguns fundos de investimento, e a gente trocava uma ideia legal. Às vezes a gente até ia para a mesa para conversar com algum proativamente, né? Chamava para conversar, mas a gente não estava procurando de verdade, tipo assim, uma rodada de investimento aberta de fato, porque a gente estava nessa pegada de quanto mais eu conseguir me manter com faturamento de cliente, melhor, né? Eu não abro meu cap table, eu não preciso. é, Se eu não tenho uma demanda específica agora de expansão do negócio, a gente ainda não tem a clareza, eu não vou botar dinheiro para dentro e ceder cap table por isso. Então a gente foi atrasando esse investimento propositalmente. Então a gente falava para os investidores, ó, agora ainda não, vamos segurar, não temos certeza, tal, porque não era só dinheiro pelo dinheiro. E aí, curiosamente, um outro sócio nosso, um terceiro sócio, Vitor, que ele entrou depois da sociedade, tá? Depois de eu e ele termos fundado, o Vitor entrou na sociedade, e é estatístico de formação. Vitor conhecia um rapaz que trabalhava numa empresa alemã, que era uma empresa de automação e segurança industrial. Eles jogando vôlei, conversaram sobre steps e a empresa alemã. Ó, acho que tem alguma liga aqui entre essas duas empresas. Vamos marcar uma reunião? Bora. Marcaram uma reunião. E aí, nessa reunião, a gente fez, tanto a gente como a Chimerza, que é esse grupo alemão, a gente fez, pô, tem um potencial da gente fazer projetos juntos. Tem nada de investimento. Chimerza nunca tinha feito investimento em startup, inclusive.
A gente fez, ó, tem projetos juntos que a gente pode fazer aqui. E aí a gente começou a se relacionar pensando em fazer projetos juntos, porque eles eram líderes mundiais de soluções de automação e segurança do trabalho na indústria, e a gente tinha uma solução de inteligência artificial que poderia ser muito bem aplicada para a segurança do trabalho, usando câmeras para monitorar o uso de EPIs, queda, é, bom, potenciais acidentes ali, ou incidentes na fábrica. Então a gente fez, ó, tem uma liga aqui. E quando a gente foi se relacionando, ou seja, muito organicamente, a gente começou a perceber naturalmente que a Chimerzel era um canal de venda e de operação muito grande, porque eles estavam em mais de 40 países, 30 países no mundo, todo o portfólio de clientes da Steps, que na época já tinha Gerdau, já tinha Ball Corporation, já tinha M. Brancos, indústria de grande porte, todos eles eram clientes da Chimerzel já também. Então a gente fez, ó, a gente é uma startup pequena de Recife, tem dificuldade de operar em fábricas em outros estados do Brasil, né? Para ter equipe local, para instalar câmera, para começou a se criar uma dificuldade de operação. E aí a gente começou a perceber que a Chimeson poderia nos atender em relação tanto a canal de venda quanto à operação, operar por a gente e com a gente de uma maneira mais distribuída. E para eles foi fazendo sentido incorporar inteligência artificial no portfólio de produtos que eles tinham. Até que chegou um momento que depois da gente fazer projetos juntos para alguns clientes, aí a gente começou a naturalmente criar essa discussão de tipo, cara, acho que faz sentido aqui a gente pensar numa sociedade. E aí a gente passou vários meses discutindo, a gente passou quase um ano discutindo o que é que poderia ser o formato dessa sociedade, e aí isso virou um investimento que a gente divulgou no ano passado, foi a primeira rodada de 5,5 milhões que a Chimerson fez na Steps, só que além do dinheiro, ela tinha o propósito de criar uma rede de operação, que é um grande desafio de startups de indústria com inteligência artificial de ter, né? Porque uma coisa é você ser uma startup pequena, que quando você vai chegar numa Coca-Cola, por exemplo, que tem centenas de fábricas no mundo todo, a Coca-Cola vai querer segurança, né? Ela não vai querer contratar uma startup pequena que ela não sabe se a startup vai morrer no outro dia, se vai conseguir dar suporte. Então, quando a gente criou essa sociedade com a Chimerzel, aí o jogo virou porque não era mais só sobre tecnologia, é sobre a operação da tecnologia, é sobre como operar IA no ambiente industrial, que é uma coisa completamente diferente você operar IA para o mercado B2C. São demandas completamente diferentes. Aí, cara, foi assim, foi orgânico, mas poderoso nesse sentido, assim, sabe? Cara, parabéns. Parabéns. Muito, muito legal mesmo essa história aí. Obrigado, obrigado. Eu, à medida que vocês vão agora, né, vocês nessa parceria, vocês vão entrando em cada vez mais outras indústrias, outras empresas, na sua visão, né, como que você vê o futuro, né, vamos dizer assim, a próxima década no âmbito da automação industrial? Quais são as tecnologias emergentes ou as mudanças culturais que vão impulsionar essa transformação? Boa, boa pergunta. É, o setor da indústria, uma coisa que a gente vê muito acontecendo é que o setor industrial e o mercado empresarial, de uma maneira geral, mas mais especificamente indústria, é mais lento na adoção de novas tecnologias e, por exemplo, inteligência artificial, do que esse hype todo que a gente vê da IA acontecendo nas redes sociais, né? Quando a gente olha na rede social, ChatGPT lançando a cada dia, essas empresas lançam um algoritmo novo, e tal, isso causa uma ansiedade muito grande de que, putz, a gente está atrasado o tempo inteiro, né? Você nunca consegue acompanhar o que está acontecendo. Dentro da indústria, o ritmo disso é muito diferente. Dentro da indústria, essas tecnologias, elas, claro, são olhadas, tá? Elas são adotadas também em algum nível, mas tem-se uma preocupação muito maior no propósito, na robustez da implementação dessas coisas lá no chão de fábrica, tá? E aí, o que é que eu vejo de principais tendências surgindo dentro desse setor industrial?
Tem sim, tá? Uso de IA generativa, tanto para análise de vídeo, como com esses VLMs, né, que são esses modelos de análise de imagem, quanto os de texto, por exemplo, o ChatGPT padrão aí que todo mundo conhece, eles têm uma adoção e um potencial sim dentro da indústria, na humanização e na facilitação da interpretação do que está acontecendo no chão de fábrica. Ou seja, usar esses modelos mais novos, eles têm um potencial de interpretar dados e contextos que acontecem dentro de um processo de fabricação e a interação entre as pessoas que trabalham ali e os equipamentos e o processo, que é muito interessante de observar. Então, você vai ter esses modelos conversando com os operadores, supervisores e gestores e informando eles sobre o que está acontecendo ali, correlacionando dados de vários dispositivos que estão no chão de fábrica, só que conversando com esses operadores de uma maneira mais amigável. Isso é uma coisa que eu enxergo. Isso não é realidade ainda, tá? Na grandíssima maioria das fábricas, principalmente as brasileiras. Mas isso é uma coisa que eu vejo já um movimento de construção e de tentativa disso acontecer. Tem um outro conjunto de tecnologias que é de visão computacional e visão computacional aplicado a questões de automação e robótica. Isso sim, para mim, é uma das coisas mais poderosas dentro do ambiente industrial, tá? Porque dentro da indústria, você conseguir tirar o ser humano de atividades de risco, tá? De risco do trabalho, risco de saúde, é uma coisa que eu vejo como uma grande tendência. E tirar o ser humano de atividades que são muito repetitivas. E isso ainda é uma realidade muito grande na indústria. Então, tem muitos processos produtivos que ainda é o operador fazendo atividade repetitiva todo dia. E aí, só que para você fazer a automação de algumas atividades específicas, você precisa que os robôs eles tenham uma sensibilidade e uma análise visual do que está acontecendo muito precisa. E isso vem a visão computacional atrelada à robótica. E aí, um exemplo disso, é, exemplo besta, assim, mas é atividades manuais, por exemplo, que você precisa fazer ali de solda, atividades de costura para o setor têxtil, até atividades de montagem no setor automotivo. Tem muita coisa no setor automotivo que é humano. Você vê aquelas fábricas ali de carro, de fabricação de carro com máquina fazendo quase tudo, mas, cara, se você for num polo automotivo, muito do que acontece ali é montagem manual. Tá? Você tem as chaparias, as partes que são maiores e automatizadas, claro que tem. Mas muita coisa de passar cabo ali dentro, montar painel, é humano. Justamente porque o robô tem muita dificuldade, às vezes, de fazer essas coisas que requer o toque humano muito preciso para acontecer. Então, eu vejo muito nesse tipo de contexto, visão computacional atrelada à robótica como uma tendência forte, que é o mesmo conceito de carro autônomo na rua, né? É visão computacional, são sensores atrelados à automação física. Então, isso é uma das coisas que é a tendência no mundo como um todo, desse digital, né? Físico com digital, e na indústria, para mim, é uma das coisas mais fortes. Tá? Que você acha que é o principal desafio para a adoção em massa dessas tecnologias agora? Seria ainda o que você mencionou agora, a precisão do robô, talvez ainda, que talvez não permite que a gente hoje vá lá e substitua, né, o humano que está fazendo atividades repetitivas? O que você vê hoje em dia quando você vê visão computacional, robótica, né, atividades repetitivas, manuais? O que você acha que é o que está mais atrasado ainda nesse desenvolvimento? Eu acho que é o desenvolvimento tecnológico em si, ele demora, ele é complexo mesmo, tá? E ele é caro, em muitos casos. Tanto a compra desses equipamentos quanto o desenvolvimento em si. Porque trabalhar robótica e inteligência artificial integrada é uma coisa que exige muito investimento, porque você tem que trabalhar hardware, criar robô físico.
é uma coisa que demanda muito tempo. Você não cria um robô complexo em 6 meses. Você vai levar alguns anos aí para fazer protótipo, teste, vai e volta. Então, demanda muito tempo e dinheiro, investimento de frente para fazer. E normalmente quando você chega lá no industrial, né, no gestor, e você vai oferecer aquele equipamento ou alguma solução mais robusta nesse sentido, para ele vai acabar sendo mais barato contratar uma pessoa para fazer ainda. Então, até que a gente consiga ter esses equipamentos e a visão computacional atuando de forma coordenada e barata, isso é um processo que vai levar muitos anos. Por isso que eu digo que o ritmo na indústria, ele é diferente. A gente fala aqui no mundo das redes sociais. A inteligência artificial vai acabar os empregos, está todo mundo lascado, aquela coisa, aquele caos todo que se cria. Você vai no ambiente industrial, eu vejo tranquilamente nos próximos 10, 15, 20 anos, um monte de indústria ainda tendo processo manual ali de fabricação. E claro, vão ter muitas coisas que vão substituir, mas tem muita coisa que não vai nesse tempo, nessa janela de tempo. O ritmo de adoção é outro. Tem coisas, por exemplo, que hoje já são muito mais adotadas, que é o que a Steps faz hoje. A gente hoje vende soluções de visão computacional, né, de reconhecimento de imagem, para usar câmeras de CFTV, essas câmeras Intelbras, por exemplo, Hikvision, para através dessas câmeras reconhecer o que acontece dentro do chão de fábrica. Beleza, é uma solução que a gente consegue desenvolver para ser muito mais acessível para os gestores, e ela tem, em muitos casos, automações e coisas do tipo também, mas é uma maneira de integrar a inteligência artificial com a automação de máquina mais comum que acontece hoje, que é mandar sinal para os PLCs, para os controladores de máquina, só para eles terem uma resposta a partir do que a gente reconhece pela imagem. Então, é um tipo de tecnologia que no curto prazo a gente vai ver sendo muito mais adotada nas indústrias, pela facilidade de implementação e pela acessibilidade. Esse outro contexto de robotização, de fato, ele é um pouco mais lento. E onde que a Steps ela se enquadra dentro desse cenário, né? A gente comentou aí da fabricação de hardwares que vão junto com softwares que para, né, os robôs, a robótica e tal, e também a questão de você já usar hardwares que já existem, como as câmeras da Intelbras, por exemplo, com um software proprietário de vocês, por exemplo. Vocês no roadmap de vocês de desenvolvimento, de crescimento da empresa, têm planos de desenvolver hardware, talvez vocês já desenvolvem. Eu queria que você explicasse onde a Steps ela está nesse frame de Boa. software e hardware. Boa. A Steps, a gente focou a empresa como uma empresa de software primariamente. A gente tem hardware desenvolvido. Por exemplo, a gente tem equipamentos para análise de qualidade de grãos. Então, é um equipamento, é uma caixa, você insere uma amostra de grãos e tem câmeras lá dentro que fazem toda a análise de qualidade. Mas é o único hardware que a gente tem. A gente começou focar só em software para atender a essa demanda de curto e médio prazo que o setor industrial tem, principalmente relacionado a isso. E a integração com o hardware existente é o que, para a gente, como negócio, é um posicionamento que faz mais sentido, tá? Justamente porque a gente não quer, a gente não dá para ser uma empresa mais ou menos de hardware. Ou você entra de cabeça em hardware, porque é complexo demais e requer muito investimento, tá? Ou você não faz. Tem que entrar de cabeça. E como nossa expertise é em software, a gente não vai entrar de cabeça em hardware. O que a gente prefere é fazer parceria com quem estiver desenvolvendo hardware no mundo para a gente fazer essas integrações. Então, foi como a gente entendeu que o posicionamento das Steps faria mais sentido e é como a gente vem desenvolvendo o negócio por aí. Ou seja, é embarcar software em servidores dos parceiros que a gente tem, que são servidores da Siemens, servidores da Dell, dentro do chão de fábrica. Especializar em como a visão computacional opera dentro do ambiente de fabricação. Porque uma coisa, quando você trabalha a inteligência artificial, todo mundo que trabalha com inteligência artificial sabe que ela pode errar em alguns momentos. A inteligência artificial
solução probabilística, né? Então, eventualmente, ela pode errar. Só que operar uma solução que pode errar dentro de um ambiente industrial é muito mais complexo. Você não pode ter um chat GPT que ele fica alucinando trabalhando dentro do ambiente de produção. Porque se ele tomar uma decisão errada, se um algoritmo tomar uma decisão errada, ou você pode ter um acidente do trabalho, ou você pode ter uma perda de processo, de dinheiro e tudo mais. Então, o que a STEP se especializou foi como é que eu desenvolvo algoritmos e soluções de IA com robustez e maneira de operar, capacidade de operação, para atender essas demandas industriais. Então, a gente se especializou nisso, sabe? Entendeu? Entendi. E agora falando um pouquinho mais dentro dessa área que vocês estão especializados, como que funciona o processo de criação e implantação dessas soluções da Steps? Desde a coleta dos dados lá no chão de fábrica até a aplicação mesmo da tecnologia para gerar resultados e tudo mais. Boa. A gente sempre usa muito o conceito de design como um caminho fundamental para a gente desenvolver qualquer coisa que a gente for fazer nos clientes. Então, todo projeto, independente se é um projeto que a gente já tem um conhecimento grande daquele contexto ou não, a gente tem uma etapa de design onde a gente vai para o chão de fábrica conversar com todos os atores que estão envolvidos com aquele contexto. Então, a gente vai fazer entrevista, a gente vai fazer dinâmica, a gente vai coletar imagem e vídeo, a gente realmente faz um trabalho de exploração daquele contexto para não só entender a fundo o problema que eles têm e como é que esse problema aparece no dia a dia, mas entender que adaptações a gente vai precisar fazer na tecnologia para atender aquele desafio e que níveis de performance a IA vai ter que ter para operar bem naquele contexto. Porque tem contextos que eles são mais flexíveis e é que eles têm um nível de requerimento de performance menor. Ou seja, a IA pode errar um pouco mais, tem uma tolerância um pouco maior, e dá para usar técnicas de suavização desses problemas é, específicas. Tem contextos, os de segurança do trabalho, por exemplo, são muito mais restritos. Então a gente faz esse processo de design, entende todo o contexto e volta para conversar, fazer um alinhamento de design com o time de tecnologia para discutir, ó, o requisito é esse aqui. A gente precisa de uma IA que ela só erre uma vez a cada tantas operações. A gente precisa construir redundância, a gente precisa construir uma série de coisas. E aí o time técnico e o time de design fazem essa troca durante o projeto para desenvolver. Legal. Então, é um processo assim, só que, claro, com o passar do tempo, dos anos, já tem desafios que a gente conhece muito bem, então é uma maturidade muito grande. Então, quando o cliente chega com a demanda, a gente, ó, já está pronta aqui a tecnologia, já tem de prateleira muitas delas. Detecção de EPI, por exemplo, é uma coisa que hoje a gente praticamente consegue fazer de prateleira. Se o cliente tem a demanda, a gente já vai lá e implementa rapidamente, e consegue, porque a gente já tem muita maturidade nesse segmento. Então, é mais ou menos por aí. Legal, muito interessante mesmo. Essa questão de entender o contexto, ela é muito importante, né? Porque o que eu mais vejo hoje em dia são empresas que estão tão confortáveis na solução que eles têm, que é muito fácil você só falar, tá aqui o meu produto, tá aqui, tá aqui. Mas às vezes você ou está servindo, deixando de servir certa necessidade, ou servindo além do que ele precisa. E aí isso gera um custo maior para o cliente que ele não precisaria pagar, né? Então, esse levantamento do contexto, ele ajuda muito a você, de fato, entregar o que o cliente precisa, nada mais, nada menos, né? E é um processo, uma parte muito importante do processo. Isso, isso é bem verdade, tá? E a gente já cometeu muito esses erros que você comentou, todos esses erros que você comentou, a gente já cometeu em algum momento e eventualmente ainda comete, porque faz parte do processo de inovação continuada. Fazer esse tipo de erro que você comentou de todo cliente, às vezes você se enviesa pelo que o cliente fala, mas não Exato. necessariamente o que ele fala é o que ele precisa, né? Então, esse tipo de coisa a gente já cometeu muito e é por isso que hoje em dia a gente tem muito mais cuidado no processo de design, tanto na pré-venda, né, antes de fazer a proposta comercial, quanto no processo de pós-venda.
E tá no contexto de indústria e no chão de fábrica é uma coisa muito importante para esse tipo de coisa, sabe? Você fazer proposta remota só através de reunião tende a perder alguns detalhes sobre esse contexto de como vai operar, que tem que ir no presencial. Então acaba que é um desafio, porque o time de vendas da Steps, ele é um time que precisa viajar muito, né? Porque a gente tem que para fazer proposta. Então a gente vai no cliente, a gente vai lá para conversar com as pessoas, para olhar o que está acontecendo, e junto com a Shimerso é onde essa capacidade de operação fica muito evidenciada, porque hoje a gente não precisa só o time interno da Steps fazer esse trabalho de campo. Hoje a gente tem a equipe da Shimerso, vários países do mundo, em todos os estados do Brasil, para fazer esse trabalho de campo, que é um trabalho de coleta muito fundamental, que para uma startup pequena seria difícil de fazer. Então a gente consegue pegar um cliente de grande porte, que são os nossos clientes-alvo, são grandes, indústrias de grande porte, e a gente fazer um trabalho muito específico, que a gente vai lá, a gente está dentro da indústria, né? A gente não Sim, tenta vender de fora para dentro, é de dentro para dentro mesmo. sim. Então, por E aí. quando você olha, né, isso é muito legal você ter, né, assumido a responsabilidade de falar que isso já aconteceu. Eu fico pensando assim, quando você olha para Steps hoje, o que está funcionando bem para vocês no momento e o que tem sido frustrante? Tá. É, eu acho que uma coisa, o que tem funcionado bem é esse contexto de, primeiro, ter calma em relação ao que surge de novas tecnologias, no sentido de a gente adota o que está surgindo de novo, mas hoje em dia a gente já tem muito mais calma em saber o que é que está surgindo de novo no mercado e o que é que faz sentido traduzir para a indústria e levar para a indústria, por conta desse ritmo um pouco mais lento que tem dentro da indústria. Então, isso é uma coisa boa que é a gente conseguir ter um processo de desenvolvimento das tecnologias da gente mais cuidadoso, tá? Então, hoje a gente se posiciona como uma empresa de inteligência artificial cuidadosa, quase que de boutique, assim, né? Como outros mercados às vezes gostam de falar, que é fazer inteligência artificial de uma maneira cuidadosa e responsável dentro de um contexto industrial. Isso a gente vê tanto de feedback positivo de quem é cliente, quanto uma interpretação nossa de posicionamento de fato. Então, ter esse posicionamento de fazer tecnologia de uma maneira mais responsável e cuidadosa, por mais que às vezes seja um pouco mais cara, e um pouco mais demorado para implementar, a gente faz de uma maneira mais robusta. Então, muitas vezes acontece de a gente não ser a solução mais barata do processo quando a gente está competindo com alguma outra startup ou empresa. Mas não necessariamente a gente perde a venda, porque nossa proposta de valor é ser mais robusto. Isso eu acho que tem funcionado bem, porque a indústria demanda muito parceria e confiança. Então, às vezes, estão dispostos a pagar mais caro se tiver segurança no que vai ser entregue. Então, esse posicionamento eu acho que tem funcionado bem. E é uma coisa que falar de IA de uma maneira geral tem esse problema, né? Se você abrir o LinkedIn hoje, você vai ver, ou metade das pessoas do LinkedIn estão desesperadas com o avanço da IA, e a outra metade está dizendo que faz IA à torta e à direita. Todo mundo Exato. está errado de alguma maneira, né? Tem uma pequena parcela que está pegando aquilo ali e construindo de uma maneira mais cuidadosa. É meio isso, assim. E de coisas ruins ou coisas desafiadoras, eu acho que o principal desafio hoje é a comoditização da IA, né? Ou seja, a IA se tornando mais barata e mais acessível, cria um desafio que é concorrência, mais concorrência, consequentemente. Esse tem sido um desafio nosso de discutir, porque pô, 3, 4 anos atrás, quando a gente entrava no cliente para fazer uma proposta, era só a gente. Não tinha, era a gente e mais uma ou duas outras empresas ali que eram sempre as mesmas. A gente sempre concorria com as mesmas empresas, porque tinha muito pouca que conseguia acessar a indústria nesse nível.
Hoje em dia, toda vez que a gente vai fazer uma venda, tem duas, três, quatro startups ali diferentes, com nomes que a gente nunca viu, fazendo alguma coisa ali de IA para a indústria. Então, isso tem sido um desafio. E o outro desafio é as próprias indústrias podem começar a fazer seus próprios algoritmos também, né? Ter times de tecnologia interno para fazer os próprios algoritmos de IA. Isso vira um desafio de negócio muito grande. Como é que você se diferencia e se torna relevante se está mais acessível para todo mundo? Sim, É. E aí, o posicionamento de estratégia da gente é justamente o diferencial competitivo da Steps não é o algoritmo em si. Porque se o diferencial da Steps fosse ter o melhor algoritmo possível de detecção de EPI, se fosse só esse, a gente ia começar a ter problema com muita gente fazendo bons algoritmos de EPI também. E aí ia virar só uma competição por preço. Então, o que a gente criou de estratégia foi operação. Eu consegui operar um algoritmo muito bom no nível de performance necessário para cada contexto, só que eu operar isso no nível que uma grande indústria precisa, né? Que é suporte, estar presencialmente no chão de fábrica, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo que a indústria quiser, fazer isso com automação no processo dela. Então, esse tipo de contexto de como operar a IA é onde vira o diferencial, e não o algoritmo em si, muitas vezes, sabe? operação, claro. Faz todo sentido. É um diferencial de fato mesmo. E à medida que vocês vão crescendo, Daniel, quais são as métricas, né, como empresa, como Steps, que você está mais focado em melhorar hoje em dia? Boa pergunta, boa pergunta. Vamos lá. Hoje a gente atua com o principal carro-chefe da Steps hoje, muito drivado pelo investimento com a Chimerzel, virou segurança do trabalho, né? A gente tem soluções para qualidade de produto, para análise de performance humana, tem várias outras coisas, mas o carro-chefe virou segurança. Dentro desse contexto, as principais métricas que a gente tem avaliado são, primeiro, qual é o impacto que as soluções da gente têm na redução de acidentes e na redução de eventos de risco nos clientes? Isso são métricas são outputs do produto. Então, tem um conjunto de métricas assim que a gente avalia e constantemente tenta melhorar, porque isso é o que o produto entrega para o cliente no fim das contas. E do nosso lado, a gente tem modelos de negócio diferentes. Então, tem produtos que a gente vende como assinatura, onde o foco de análise de métrica vai ser o tempo que o cliente passa usando aquilo ou contratando a solução, né? E, claro, as conversões dos clientes que a gente tem. Só que tem outros produtos que a gente vende como uma venda única, não é uma assinatura. Então, acaba que a gente tem conjuntos de métricas diferentes para analisar cada contexto. E aí eu volto até naquele ponto que a gente comentou mais cedo no podcast, que se eu fosse ler o livro lá de Lean Startup, de regra de como fazer empreendedorismo lá atrás, a primeira coisa que tem lá é cuidado, não faça muitas coisas ao mesmo tempo, monitora uma métrica só ou outra, foco, e aí na prática acaba que a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo, a gente dá uma quebrada nessas regras. É desafiador, claro que é, mas é meio por aí, sabe? Bacana. Daniel, últimas duas perguntas aqui. Eu queria saber aonde que você gostaria de estar como Steps daqui a 6 ou 12 meses. Tem já 12 meses. É, a gente a gente tá num momento agora de negócio, e aí eu vou chegar nesses 12 meses aí para frente, onde a gente tem focado, como eu comentei, grandes grupos industriais. Nosso objetivo, principalmente com as soluções de segurança do trabalho, é tornar o ambiente industrial mais seguro para o trabalhador. Porque é muito triste, quando a gente começou a trabalhar com segurança do trabalho, conversar com os operadores de máquina que estão lá na ponta, todo dia interagindo com a máquina, e ver que aquele cara que está lá operando a máquina já sofreu um acidente, às vezes já teve uma amputação de membro. E é muito triste quando a gente chega para conversar com essas pessoas e com o time que gerencia a segurança do trabalho,
e a gente vê que dava para fazer alguma coisa um pouco a mais ou diferente para evitar que aquilo acontecesse. Então, hoje, tudo que a gente está desenvolvendo, a gente sempre pensa muito nisso, né? Que é quem está lá no chão de fábrica, sob risco. Então, quando a gente desenvolve um conjunto de soluções de tecnologia, a gente entra nesses clientes. Hoje, o portfólio de clientes é formado por empresas que estão muito preocupadas com a segurança do trabalho, estão muito engajadas em aumentar a segurança. Clientes como Coca-Cola, Heineken, Ball Corporation, Gerdau, Indorama, Mondelez. Então, o nosso foco são esses grandes grupos industriais que estão muito compromissados com a segurança. Então, nosso objetivo daqui a 6, 12 meses é conseguir, dentro desses clientes, escalar a operação das soluções de segurança do trabalho para conseguir fazer com que nesses 6 ou 12 meses, acidentes que aconteceriam deixem de acontecer, né? E daqui a 12 meses, alguém que estaria sofrendo por conta de algum acidente não esteja, porque a gente já vai estar lá com a solução dessa operando. Então, é desafiador porque o ritmo, de novo, de adoção às vezes é lento, mas ele é lento também porque ele tem que ser cuidadoso, não dá para fazer de qualquer jeito. Então, eu diria que a minha resposta vai ser muito mais em cima disso do que falar de faturamento em si, que tem que estar ali ou aqui, Sim. porque a gente acabou focando o negócio muito em segurança e o objetivo principal de segurança é deixar de ouvir essas histórias assim, sabe, quando a gente tá lá. Então acho que é mais ou menos por aí. Que é IA com propósito, é usar IA com propósito, e escalar em cima desse propósito, assim. Cara, eu acho que tá bem respondido. Você respondeu minha outra pergunta também nessa daí já. E eu agradeço o seu tempo, Daniel, e todos os insights que você compartilhou aqui com a gente hoje. Muitos, muito valorosos mesmo. É, muito obrigado por participar aqui hoje. Gui, obrigado pelo convite. Para mim é massa sempre trocar uma ideia aqui sobre indústria, sobre inovação, tecnologia, segurança. São temas que a gente gosta muito aqui na Steps. Conta com a gente também para o que precisar. E no mais é isso, tá? Obrigado a todo mundo que vai ouvir aqui também o podcast. Esse foi mais um episódio do Inevitable Cast. O podcast é patrocinado pela Inevitable Flow, consultoria que ajuda empresas de arquitetura, engenharia e construção a gerar um fluxo constante de leads qualificados e a escalar suas operações com automação inteligente de processos e soluções de IA. Se quiser saber mais como aplicar essas estratégias no seu negócio, acesse o link na descrição e agende uma consulta gratuita. Até o próximo episódio.